Temporada 3, episódio 201. Quem cala consente. É isso? O teu cansaço pode ser real, legítimo, antigo, mas quando começa a definir quem tu és, como é que tu respondes? O que é que tu aceitas? O que é que tu adias? E o que é que já nem esperas da vida? O cansaço deixou de ser apenas um estado, passou a ser o teu uniforme, e um uniforme usado tempo demais começa a parecer pele. E é isso que vamos falar aqui em mais um episódio do Quem Cala Consente. Levanta-te já, faz-te ouvir. Fala. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, erga a tua voz. Fala, fala. Oh, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Talvez tu não sejas uma pessoa cansada, talvez estejas apenas há demasiado tempo vestido de cansaço. Sim, vestido. Como quem acorda e enfia sempre o mesmo casaco pesado, mesmo quando já nem está frio. Um casaco antigo, gasto, meio deformado, com os bolsos cheios de obrigações, mensagens por responder, noites mal dormidas, promessas adiadas, preocupações herdadas, culpas de estimação e aquela frase magnífica que tanta gente usa como se fosse uma medalha. É a vida. É o que é. Pois, é a vida. Tornou-se um ambientador oficial de muita desistência. Estás exausto? É a vida. Já não tens paciência para nada? É a vida. Não sentes entusiasmo há meses? É a vida. O corpo está sempre em modo bateria fraca? É a vida. Ou então, talvez não seja. Talvez seja apenas uma vida mal recuperada, mal distribuída, mal escutada e demasiado tempo empurrada com o joelho. Como se fosse uma gaveta cheia que já não fecha. Bem-vindo ao Quem Cala Consente, eu sou Mário Portela e este é o espaço onde tentamos criar um plano para tu viveres em pleno. Não para tu pareceres pleno, que isso nas redes sociais já há em excesso. É para tu viveres mesmo, com mais consciência, mais coragem e menos desculpas vestidas de realismo. Como te disse, nesta nova temporada vamos reavivar temáticas e vamos construir uma narrativa lógica. No episódio anterior falamos de atenção, da atenção alugada, ocupada, invadida por estímulos, ruído e micro-interrupções. Hoje damos o passo seguinte, porque quando a tua atenção está sempre ocupada, o teu corpo é que paga a renda. E quando o corpo paga a renda durante tempo demais, ele começa a cobrar. Hoje falamos de cansaço, mas não daquele cansaço simples, honesto, que aparece depois de um dia bem vivido, ou de uma tarefa exigente, ou de uma caminhada longa, uma conversa difícil, ou até depois de uma semana intensa. Não, porque esse cansaço é limpo, pede descanso e quando descansas, melhoras. Falamos de outro cansaço hoje. Falamos do cansaço que já acorda contigo, do cansaço que não passa com o fim de semana, daquele cansaço que te rouba vontade antes de começar, do cansaço que transforma convites em esforço, decisões em montanhas, mensagens em ameaças, às vezes pequenos pedidos em insultos à tua própria existência. Falamos do cansaço que já não diz apenas preciso descansar. Diz, eu sou assim. E é aqui que mora o perigo. Porque quando o cansaço passa a fazer parte da tua identidade, tu deixas de o tratar como um sinal, passas a tratá-lo como um destino. Eu sou uma pessoa sem energia. Eu sou assim, sempre esgotado. Eu já não tenho paciência. Eu não consigo. Eu funciono melhor sob pressão. Essa então de funcionar melhor sob pressão é das maiores vigarices da vida adulta moderna. Muita gente não funciona melhor sob pressão, funciona apenas porque sem pressão já não se autoriza a mexer. Confunde emergência com vitalidade, confunde adrenalina com propósito, confunde estar no limite com estar vivo.
E depois estranha quando o corpo começa a passar faturas com juros. A metáfora de hoje é esta: o cansaço é um uniforme. Ora, e para que serve um uniforme? Serve para identificar uma função. Um bombeiro, um médico, um polícia, um cozinheiro, um operário, um militar. Isto mostra ao mundo: eu estou ao serviço disto. O problema é que muita gente passou a usar o cansaço como um uniforme emocional. Sem perceber, apresenta-se ao mundo assim: olá, sou eu a pessoa que aguenta. Olá, sou eu a pessoa que não tem tempo. Olá, sou eu a pessoa que resolve tudo. Ou então, olá, sou eu que já nem sei descansar sem culpa. E isto chega ao ponto em que tirar o uniforme assusta. Porque se eu não for o cansado, o indispensável, o sempre ocupado, o sempre necessário, o sempre no limite, então quem sou eu? Esta é a pergunta que hoje interessa. Não é como é que eu arranjo mais energia para continuar igual. Porque essa pergunta é péssima. É como perguntar onde comprar gasolina mais barata para continuar a andar a pé. A pergunta certa é: que parte da minha vida está a exigir que eu me mantenha cansado para não ter de mudar? Não fiques calado, o silêncio mata. A tua voz é poder, a opinião liberta. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, erga a tua voz. Fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. Ora, vamos tirar isto do reino das frases bonitas e das provocações a Mário. Vamos pôr os pés no chão. O cansaço não é uma coisa só. Há cansaço físico, há cansaço mental, há cansaço emocional e há até cansaço relacional ou existencial. E para tornar esta festa mais interessante, todos eles se misturam uns nos outros dentro de uma gaveta que ninguém arruma desde 2000 e troca ao passo. O cansaço físico pode vir de sono insuficiente, alimentação desregulada, falta de movimento, doença, excesso de trabalho, sedentarismo ou esforço real. Já o cansaço mental vem de decisões constantes, preocupação, ruminação, multitarefa, excesso de informação, ruído e falta de pausa. Um cansaço emocional vem de engolirmos o que precisava ser dito, sustentar relações em que não há reciprocidade, viver sempre em vigilância, fingir que está tudo bem quando por dentro a mobília já caiu toda. Se falarmos do cansaço relacional, este aparece quando és sempre o adulto da sala, sempre aquele que entende tudo, sempre aquele que cede ou sempre aquele que organiza. Se calhar és tu que manda sempre a primeira mensagem. És sempre aquele que pergunta se está tudo bem, enquanto ninguém pergunta se tu ainda tens chão. Isto leva a um cansaço existencial que é mais profundo. É aquele em que a pessoa não está apenas cansada de fazer coisas, está cansada da versão da vida que anda a representar. E aqui é preciso um extremo cuidado. Nem todo o cansaço se resolve com respiração, chá, uma agenda nova, um journaling fantástico, o teu diário de pensamentos. Vai caminhar que isso passa, vai fazer exercício, sai de casa. Às vezes há questões que são de facto médicas, nomeadamente depressão, ansiedade significativa, pânico, distúrbios sociais, problemas hormonais, sono desorganizado, medicação. Podes estar com dores, podes estar de luto, podes estar em sobrecarga real. Se o cansaço é persistente, intenso, estranho ou incapacitante, isto também merece uma avaliação profissional. Não transformemos lucidez psicológica em arrogância de bancada. Mas também não transformemos tudo num mistério clínico para fugir ao óbvio. Muita gente está cansada porque vive sem recuperação. E recuperação não é apenas parar. Parar de corpo com a mente em guerra não é recuperar. Estar no sofá a ruminar trabalho não é recuperar.
Ficar na cama a ver vídeos até tarde não é recuperar. Passar o fim de semana a anestesiar para suportar a segunda-feira que se aproxima rapidamente não é recuperar. Tudo isto são pausas aparentes. Recuperação verdadeira implica uma descida do sistema. O corpo tem de sair do alerta, a respiração tem de abrandar, a mente tem de deixar de morder a própria cauda. A pessoa volta a sentir que existe para além da lista das suas tarefas. Em termos simples, o sistema nervoso precisa de uma certa alternância. Uma ativação, uma recuperação. Se há um esforço, há um repouso. Se há foco, tem de haver dispersão natural. Se há contacto, tem de haver momentos de recolhimento. É o dar e receber da vida. O problema da vida moderna não é só termos muita coisa para fazer, é termos pouca alternância verdadeira na vida. A pessoa trabalha sentada, descansa sentada, socializa por ecrã, preocupa-se na cama, responde a mensagens enquanto come, ouve conteúdos enquanto caminha, vê qualquer coisa enquanto tenta adormecer. Parece que mudou de atividade, mas o sistema continua ligado. É como fechar separadores no computador, mas deixar 20 programas pesados abertos em segundo plano. O ecrã parece limpo, a máquina continua a sofrer. Sentes que a tua vida é um balão a perder altitude, pesado pela ansiedade e pela rotina? Sentes que, por vezes, estás a entrar em queda livre? Então precisas de conhecer a história do João. Confia em mim. É uma viagem comovente, única, cheia de humor negro e uma aterragem que te vai surpreender como nunca. O Balão do João, um romance psicológico de Mário Portela. Já disponível na Amazon, ou pede um exemplar com dedicatória diretamente ao autor. O balão do João, o balão do João, o balão do João, o balão do João, o balão do João. Do ponto de vista psicológico, há ainda uma armadilha. O cansaço pode tornar-se uma identidade protegida. E isto pode parecer estranho, mas é muito comum. Quando eu estou sempre cansado, tenho uma explicação pronta para não escolher. Não começo isto porque estou cansado, não converso porque estou cansado, não ponho limites porque estou cansado, não mudo porque estou cansado, não peço ajuda porque nem energia tenho para explicar. Não penso na minha vida porque só quero é que chegue o fim do dia. Percebes a ideia? Percebes o peso deste cansaço? O cansaço pode ser real e ao mesmo tempo funcionar como um esconderijo. Isto não é culpar a pessoa cansada, é devolver-lhe poder. A culpa prende, poder abre a porta. E não esquecemos que há também o reforço social. Hoje dizer ando cheio de trabalho dá estatuto. Estar ocupado parece ser importante. Estar indisponível parece ser adulto. Viver exausto quase parece prova de valor. Como se a pessoa dissesse: olhem para mim, sou tão necessário que nem descanso. Que coisa brilhante, não é? Transformamos exaustão em currículo. Depois admiram-se que tanta gente tenha medo de descansar, porque descansar pode revelar uma verdade incómoda. Talvez algumas urgências não fossem urgentes, talvez algumas pessoas conseguissem sobreviver sem ti, talvez parte da tua importância tenha sido construída em cima da tua incapacidade de parar. Isto liga diretamente ao episódio 198 sobre a prisão invisível da pessoa competente. A pessoa hipercompetente não descansa apenas porque tem muito que fazer. Muitas vezes não descansa porque descansar ameaça a identidade. Se eu paro, quem é que eu sou? Se eu não resolvo, ainda me vão amar? Se eu pedir ajuda, será que vou parecer forte? E claro que também se liga ao episódio 197, quando falamos que o teu corpo é um mensageiro, porque o corpo apresenta faturas: fadiga, tensão, irritabilidade, sono inquieto, dores vagas, cabeça pesada, respiração curta, falta de desejo, falta de entusiasmo, aquela sensação de estar sempre a funcionar no mínimo indispensável. O corpo não está a sabotar-te, está a interromper a reunião antes que o prédio arda.
Portanto, como vês, com o cansaço acontece o mesmo. Não é apenas aquilo que carregas, é quanto tempo tu carregas. É se alguma vez pousas o que carregas. É se alguém te ajuda a carregar. E é se ainda sabes distinguir responsabilidade de autoabandono com boa reputação. Porque há uma frase que precisa de entrar hoje pela porta da frente. Nem tudo o que tu chamas de responsabilidade é maturidade. Às vezes é só medo de desiludir, necessidade de controlo, vício da indispensabilidade ou então pura falta de limites com a tua roupa lavada. E continuas a vestir o uniforme. E pronto, já está. Vá, respira. Não era para doer tanto, mas também nós estamos aqui para fazer massagens ao ego. Cada palavra dita é uma batalha ganha. A voz é tua arma, usa sem manha. Usa, Hey, oh, quem cala, consente. hey, oh, ergue a tua voz. Fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. Vamos então ao plano. O tal plano para vivermos em pleno. Não vamos fingir que se resolve cansaço crónico com uma lista de 5 dicas para teres mais energia, porque isso é bonito para capas coloridas e publicações no Instagram. Vamos fazer aqui uma triagem. Vou-te dar 4 passos para essa triagem. Em primeiro, tu descobres que tipo de cansaço estás a vestir como uniforme. Por exemplo, durante 3 dias, quando tu disseres estou cansado, para um momento e especifica isso. Estás cansado de quê? Do corpo? De pensar? De sentir? De pessoas? De decidir? De fingir? Estás cansado da tua própria forma de viver? Responder estas perguntas muda tudo, porque se estás cansado é demasiado genérico e aquilo que é genérico torna-se difícil de tratar, cuidar e estar atento. Se o teu cansaço é físico, talvez precises de sono, comida decente, avaliação médica, movimento leve ou descanso real. Se o teu cansaço é mental, talvez precises de reduzir as decisões, escrever as tuas preocupações, fechar os teus ciclos de vida, limitar a tua informação. Ou então parar de pensar sempre no mesmo problema como se a ruminação fosse a reunião de estratégia. Vá, se o teu cansaço for emocional, talvez tu precises dizer uma verdade a quem ainda não disseste. Talvez precises só de chorar ou de pedir apoio, de sair de um papel e deixar de ser o contentor emocional de toda a gente. Se o teu cansaço for relacional, talvez precises de impor limites, de criar distância, de ter uma conversa honesta ou finalmente admitir que há pessoas que te deixam em modo de percentagem baixa de energia. Se por fim o teu cansaço é o profundo existencial, talvez então precises de parar de organizar melhor uma vida que já não te serve para nada. Provavelmente tens que organizar a vida que tu realmente queres. E como vês, o tratamento depende sempre de um diagnóstico honesto. Vamos ao segundo passo desta triagem. Este segundo passo separa o descanso da anestesia. E sim, isto é duro, mas é necessário. Faz uma lista das coisas que fazes quando estás cansado. E depois pergunta-te, uma a uma, isto ajuda-me a recuperar ou apenas desliga-me no dia-a-dia? Ver uma série pode recuperar ou pode anestesiar? Dormir pode recuperar-te ou pode ser fuga? Comer pode cuidar ou pode ser tapar um vício? Ficar sozinho pode regular-te ou então pode ser apenas isolamento? Falar com alguém pode ajudar ou pode alimentar o drama da vida? Não é a atividade que decide, é o efeito. Depois de descansares, de fazeres aquilo que estás a fazer para descansar, sentes-te mais inteiro, mais calmo, mais claro, mais presente? Ou ficas igual ou ainda mais pesado, mais disperso ou mais irritado?
é que se for a segunda hipótese, tu não te insultes. Observa apenas, porque anestesia não é pecado. Às vezes é o melhor que a pessoa consegue fazer quando não sabe como recuperar. Mas se a anestesia vira método, a tua vida começa a pedir juros e vais sentir as faturas no corpo. Já conheces o meu livro Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama? Desvenda os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva dos Enneagramas. Este manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana, que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade, cada um com as suas paixões, medos e desejos. Este manual é mais do que um guia, é um companheiro para toda a vida que ilumina o caminho para uma existência mais consciente, mais plena. No fundo, trazer-te um plano para tu viveres em pleno. Podes encontrar Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama, escrito por mim, Mário Portela, em todas as lojas da Amazon. O terceiro passo desta triagem é fazer um inventário daquilo que te suga a tua energia. Pega numa folha e divide em 4 colunas: pessoas, tarefas, pensamentos e hábitos. Agora, escreve tudo. O que te tira energia de forma recorrente, pessoas que exigem sempre mais do que aquilo que dão, tarefas que arrastas por qualquer decisão, pensamentos que voltam sempre ao mesmo tribunal da cabeça. Ou então hábitos que prometem descanso e entregam-te uma ressaca emocional. E vamos ao quarto passo: definir recuperação como compromisso, não como prémio. E aqui está uma das grandes armadilhas. Muita gente trata descanso como recompensa. Quando acabar isto, vou descansar. Ou quando tiver tudo orientado, eu aí paro. Ou quando eu merecer, eu vou cuidar de mim. Isto é brilhante. Então, e quando é que isso vai acontecer? No dia 37 do mês de nunca? É que se a recuperação só aparece depois de tudo estar resolvido, então a recuperação nunca vai chegar, porque a vida, esta criatura pouco colaborante, tem o hábito irritante de continuar a produzir coisas com as quais tu tens de te preocupar. Recuperação tem de ser compromisso, não um prémio. Pequeno, real e marcado. Pode ser deitar-te 30 minutos mais cedo 3 dias por semana, caminhar 15 minutos sem estímulo, fazer uma pausa real a meio do dia, pode ser desligar as mensagens a partir de certa hora e vegetar um pouco dentro da tua cabeça. Como sempre, aqui no Quem Cala Consente, em especial agora nesta nova narrativa da temporada 3, tu vais poder ir ao Substack a encontrar o mini workbook relativo a este episódio. Este workbook vai-te ajudar a despir o uniforme. E basta que vás ao Substack, que subscrevas, faças o download gratuito deste workbook e depois conta-me como foi, depois diz-me como foi lidar com este cansaço, como foi despir o uniforme. E lembra-te, o objetivo não é tu ficar cheio de energia como se fosse um anúncio de suplemento alimentar. O objetivo é ficar mais honesto contigo. Honesto sobre aquilo que tu carregas, honesto sobre aquilo que já não podes carregar. Honesto sobre o que tu escolhes manter na vida. Honesto sobre o que estás a chamar responsabilidade, mas talvez seja apenas medo. Porque há uma diferença enorme entre fazer uma pausa por escolha e ser travado por colapso. Uma é maturidade, a outra é a vida a puxar-te o tapete, porque ignoraste todos os sinais que te foram enviados ao corpo. Hey, oh, quem cala, Consente, hey, oh, ergue a tua voz. fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. E sim, vamos fechar mais um episódio, o segundo da temporada 3. Falamos de que cansaço não é personalidade. Pode ser sinal, pode ser pedido, pode ser consequência, pode ser alerta, pode ser luto, pode ser stress, sobrecarga, corpo, relação, medo, falta de sono, falta de limites, falta de sentido, mas não é quem tu és. E eu sei que às vezes pode parecer,
Quando uma pessoa anda cansada tempo demais, começa a esquecer a própria versão com luz nos olhos. Começa a negociar por baixo, começa a escolher menos, começa a aceitar migalhas de descanso, migalhas de entusiasmo, migalhas de presença. E sem reparar, chama realismo àquilo que talvez seja apenas desistência com roupa prática. Vá, não precisas de te culpar. A culpa é mais um peso na mochila. E hoje já falamos de peso suficiente. Mas precisas de começar a reparar. Que cansaço é esse? O que é que está a pedir? O que é que está a proteger? O que é que está a evitar? Esta semana não tentes transformar a tua vida toda. Escolhe uma frase do teu cansaço que tens usado como identidade, uma apenas, e começa a desmontá-la. Utiliza o workbook que podes encontrar no Substack, porque para te ajudar, o mini workbook tira o cansaço do bilhete de identidade. Está lá à tua espera. Vai a mportela.substack.com, subscreve, descarrega o workbook e faz os exercícios durante os próximos 7 dias. E se este episódio te encontrou aí com o uniforme de cansaço vestido há tempo demais, partilha-o com alguém que anda sempre a dizer eu sou assim, não é defeito, é feitio, quando talvez queira dizer eu já não sei como descansar. Agora, regressa para a semana depois de retirares o teu uniforme do cansaço. E é por estares comigo em mais um episódio que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Eu sou Mário Portela. Este foi o Quem Cala Consente. Teu silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Assim, polvilhado com um sorriso. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.